Olá, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao SEAD. Mais uma aula de matemática começando. Eu sou o professor Sares e nessa aula nós vamos falar sobre fração, só que de uma forma diferente. Hoje a gente vai fazer uma comparação entre fração e razão. Você saberia diferenciar qual a diferença que há entre fração e razão? É sobre isso que a gente vai fazer, que a gente vai falar, ok? Então, o tema dessa aula vai ser associação entre razão e fração. E qual é o desafio dessa aula? O que a gente vai ver após a aula? O que a gente será capaz de resolver? Nessa aula, o desafio é compreender como uma fração pode representar uma razão e aplicar esse conceito na resolução de problemas do cotidiano. Vocês vão ver que a razão, a fração é a representação de uma razão. Olha só, acompanha comigo aí. Você já ouviu alguém dizer: a cada 3 xícaras de farinha, usamos 2 de açúcar? Isso é uma razão. E sabia que podemos escrever isso como uma fração? A gente vai entender como a razão se transforma em fração e como ela ajuda a resolver problemas. Acompanhe comigo. Em uma receita de bolo, por exemplo, isso é muito comum, né? Você vai fazer um bolo lá, tem uma receita e aí lá tem a quantidade de ingredientes. Então, nesse bolo aqui, ó, são 2 xícaras de açúcar e 3 xícaras de farinha. Quando eu falo a razão entre açúcar e farinha é de 2 para 3, que pode ser escrito como a fração 2/3. E o que significa essa fração aqui nesse caso? Significa que para cada 3 partes de farinha, você vai usar 2 partes de açúcar. Essa é a razão. Lembrando que quando eu falo qual é a razão entre açúcar e farinha, eu falei açúcar primeiro. Então, o primeiro número que vem é o açúcar e depois a farinha. Eu poderia falar a razão entre farinha e açúcar. Nesse caso, seria o número da farinha primeiro e depois da açúcar, tá? Então, depende do que você vai utilizar aí a sequência. Vamos para alguns probleminhas, alguns exemplos. Um suco. Primeiro exemplo aqui, ó, mistura de suco. Para fazer um suco, misturam-se 2 copos de água para cada 3 copos de suco concentrado. Qual é a fração que representa a razão entre água e suco? Como a pergunta é qual a razão que representa água e suco, falou a água primeiro, então vem o número primeiro, no caso, o número da água, a quantidade de água vai ser o numerador e a quantidade de suco vai ser o denominador. Nesse caso, a razão vai ser 2/3, o que significa que para cada 3 copos de suco, a gente usa 2 copos de água. Se aumentarmos a receita, basta manter essa razão. 4 copos de água para 6 de suco, 6 copos para 9 e assim por diante. Para ficar claro nessa situação aqui, você vê que quando fala 4 copos de água, significa que dobrou, porque eram 2, né? Então, dobrou, foi para 4. Se eu dobrei a quantidade de água, eu vou dobrar a quantidade de suco. Então, eram 2, passou para 4, e o suco, que era 3, passa para 6, porque dobrou. A razão é uma forma de comparar grandezas e frações expressam essa comparação numericamente. Então, a fração ela facilita a representação da razão. Próximo, uma situação, um problema. Para fazer um desinfetante caseiro, misturam-se 2 partes de vinagre para cada 3 partes de água. Se usarmos 12 partes de água, quantas partes de vinagre devemos usar para manter a mesma razão? Esse aqui eu vou resolver para vocês aqui, ó, na tela. Acompanha comigo. Eu vou pegar aqui o lápis. Eu tenho aqui, ó, falo o seguinte: 2 partes de vinagre. Então eu tenho 2 aqui, que é o vinagre, para cada 3 partes de água. Então aqui embaixo, ó, 3 de água. Se usarmos 12 partes de água, lembra que o 3 aqui, ó, é água, né? Então aqui embaixo, ó, é a água. Vou até começar a escrever aqui, ó. Aqui é a água, são 3. Então, ó, se usarmos 12 partes de água, então aqui embaixo vai ser 12.
eu quero saber quantas serão de vinagre, para manter a mesma proporção. E a ideia aqui é muito simples. Ó. Se aqui era 3 e virou 12, você multiplicou por quanto? Quanto que eu multiplico por 3 que dá 12? É 4, né? Porque 3 vezes 4 é 12. E se você multiplicou por 4 aqui embaixo, você tem que multiplicar por 4 aqui em cima. E aí, 2 vezes 4 é 8, né? Então, vou escrever aqui na frente, ó, para ficar organizado. Então, vai ficar 8 para 12. Significa que, se você utilizar 12 partes de água, você terá que utilizar 8 partes de vinagre. Isso para manter a mesma razão. É fácil, né? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Nessa aula eu mostrei para vocês como uma fração pode representar uma razão e também como aplicar esse conceito na resolução de problemas do cotidiano. Falei para vocês aí de como produzir, né, o desinfetante caseiro, aumentar a quantidade e manter na mesma proporção. Fácil, né? Espero que vocês tenham entendido, gostado. A gente se vê numa outra aula aqui no SEAT. Até lá. Tchau.